Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos e ouvintes, a mensagem que eu vos trago hoje é: levanta-te dentre os mortos. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo dizendo: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus levou as nossas iniquidades, que são os pecados, não porque se tornou um pecador ou porque o pecado foi transferido para ele, pois isso seria impossível. A culpa é uma qualidade pessoal e não pode ser transferida. As consequências do pecado podem passar de uma pessoa para o outro, e os sofrimentos pelo pecado podem ser assumidos por outro. Seria como se você fizesse uma grande dívida e, não podendo pagar, alguém da família paga por você, mas foi você o culpado em fazer aquela dívida. Isto foi o que aconteceu também com Jesus Cristo. Ele se colocou entre Deus e o homem e recebeu os golpes do pecador sobre si. Ele levou o castigo que o pecador deveria ter recebido para salvar os culpados. Glória a Deus. Quando o pecador aceita isto pela fé e entrega a sua vida em gratidão a Deus, torna-se justificado. Houve uma transferência de consequência e efeito de conduta para Cristo. E nós participamos desta paz com Deus através das consequências e dos efeitos dos sofrimentos de Cristo e da sua morte em nosso favor. A palavra de Deus nos diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 diz isto. Então, que amor para deixar um lugar tão elevado e rebaixar-se a tal ponto de ser rejeitado, odiado, incompreendido, escarnecido e difamado, despido, açoitado e crucificado por aquele a quem Ele veio redimir. E esta salvação, a salvação do Senhor, não está longe. Nos diz a palavra: ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe a minha salvação, não tardará. Mas estabelecerei em Sião, que é Jerusalém, a salvação, e em Israel a minha glória. Isaías capítulo 46, versículos 12 e 13 diz isto, e o título da mensagem é: levanta-te dentre os mortos. Deixa que Jesus mude o teu coração, o teu viver. Nos diz a Bíblia: ele, Jesus, ele porém respondendo disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Este povo se aproxima de mim, com a sua boca me honra e com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus capítulo 15, versículo 3, versículos 8 e 9 diz isto. Deus não deseja que você se perca, antes deseja que todos venham a arrepender-se. Nos diz a palavra: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. E diz mais: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. E o título da mensagem é: levanta-te dentre os mortos. Olha a tua condição diante de Deus, sendo um pecador. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a uma folha, e as nossas iniquidades como a um vento nos arrebatam. Isaías capítulo 64, versículo 6. Não existe um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 10 e o versículo 23 diz isto. E o salário do pecado é a morte. Nos diz a Bíblia: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Contudo, se você disser: eu não tenho pecado não, a palavra de Deus nos diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13.
Ainda nos diz a palavra: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz isto. Nos diz ainda: todos pecaram. A Bíblia só isenta Jesus Cristo como exceção, como diz em Hebreus capítulo 4, no versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quem de nós, seres humanos, podemos dizer: eu estou há tantos anos, sei lá, 40, 45, 50, e nunca mirei, nem fiquei com raiva de alguém, e nem olhei com uma cara feia para ninguém. Por certo é que não herdamos o pecado de Adão, entretanto, uma natureza caída, que tem a tendência de puxar o homem para o abismo, para se afastar de Deus. E nos diz a Bíblia: porque o que faço não o aprovo, Paulo dizendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículos 15, 19 e 24, Paulo dizendo. Por que Paulo disse isto? Miserável homem que sou. Porque dentro de nós existe este mal, querendo fazer o homem a se afastar de Deus. Por isso Paulo diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Primeira carta aos Coríntios capítulo 15, versículo 19. Nos diz a palavra: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21 diz isto: Deus tem grandes coisas para você. A palavra de Deus nos diz as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo dizendo: então desperta, sai deste estado indolente é insensível, preguiçoso, levanta-te dentre os mortos espirituais. Vem para Jesus, foge dos laços do diabo, em que a vontade de muitos estão presos nesses laços. Nos diz a palavra: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 25 e 26 diz isto: e mais, para lhes abrir os olhos das trevas, os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos capítulo 26, versículo 18. Então dai ouvidos às palavras do Senhor, porque nos diz a palavra: na verdade vos digo, Jesus dizendo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24 diz isto: todavia, se recusares a ouvi-las, escuta o que diz a palavra de Deus. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. João capítulo 8, versículos 43, 44 e o 47 diz isto. E o título da mensagem é: levanta-te dentre os mortos. O Senhor conhece os que são seus. Nos diz a palavra: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, que é o pecado. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz isto, Paulo dizendo: aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e nos diz a Bíblia: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 6. Para quem vive pecando,
ouve o que diz a palavra de Deus. Qualquer que permanece nele, em Jesus, não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo de 6 a 10 diz isto. Glória a Jesus. Quem é nascido de Deus vence o mundo, porque ama seu irmão, ao seu semelhante. E nos diz a palavra: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 14 e 15 diz isto. Para quem não ama seu irmão, nos diz a palavra: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 9 a 11 diz isto. E o título da mensagem é: Levanta-te dentre os mortos. Diz mais: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Então, hoje, você que está ouvindo a palavra de Deus, não endureça o seu coração, porque nos diz a Bíblia: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Hebreus capítulo 3, versículo 15. E ainda nos diz a palavra, Hebreus capítulo 4, no versículo 7. Nos diz a palavra: determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então hoje pode vir salvação na sua vida. Nos diz a palavra: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, Paulo dizendo: o Senhor terá compaixão de você, mas se você o buscar, porque nos diz a palavra: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Se você quiser andar com ele, com o nosso Deus, diz a palavra de Deus: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Em Amós capítulo 3, versículo 3, pergunta assim. E ainda nos diz a palavra: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Isaías capítulo 55, versículo 7. Portanto, deixe o caminho do pecado e se converta ao Senhor, para que ele se aproxime de você. Porque nos diz a Bíblia: mas as vossas iniquidades, que são os pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías capítulo 59, versículo 2. E o título da mensagem é: levanta-te dentre os mortos. Deus estará com você, se você o buscar. Porque nos diz a Bíblia: o Senhor está convosco enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Segundo Crônicas capítulo 15, versículo 2, a parte C. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Volte-se para o Senhor, pois Ele é misericordioso em perdoar. Contudo, se você tem a sua palavra e deixa aberta nos Salmos 91, nos Salmos 23, levanta poeira na estante ou no armário e acha que por ter a Bíblia em casa você está salvo, olha, você vai se decepcionar.
Porque não é só ter o nome de Jesus na boca ou escrito assim na camisa, no peito, mas sim ter peito para andar com Cristo e obedecer a sua palavra e testemunhar diante dos teus amigos que você é servo dele, que você é servo do Senhor Jesus. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem Levanta-te dentre os mortos. Estarei dizendo agora uma sequência de capítulos e versículos a respeito da palavra que diz: E conhecereis a verdade vos libertará, em João capítulo 8, versículo 32. Diz mais em João capítulo 14, no versículo 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Zacarias capítulo 4, no versículo 6, a parte C diz: Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda em João capítulo 16, versículo 8, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque em Hebreus 9, 27 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Como diz em Atos 4, 12, nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E diz em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Porque em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E para encerrar a mensagem Levanta-te dentre os mortos, nos diz em primeira carta de João capítulo 5, versículo 20 e 21, diz a Bíblia: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E diz em primeira carta de João capítulo 5, versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Que Deus abençoe a todos, que esta mensagem Levanta-te dentre os mortos, dos mortos espirituais. Vem para Jesus. Estarei orando e convidando a você entrar pela porta estreita, se for desejo do seu coração. Senhor Jesus, preguei tua palavra, levanta-te dentre os mortos, e que o Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, chega a cada vida, a cada coração, que anda essa pessoa a toda a verdade do teu Filho amado, meu Senhor Jesus. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça, se não pode, coloque a mão no coração. Entretanto, só diga isso se você quer essa mudança, essa conversão, essa mudança de vida. E diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque a igreja que pregue, que é Jesus que salva, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.